Fala galera, nós estamos aqui no nosso primeiro devocional do canal Los Hermanos. Roda a vinheta! Bom gente, hoje nós vamos falar uma palavra muito interessante, uma palavra muito impactante nas nossas vidas. E a nossa referência bíblica se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44, que diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A palavra que Deus tem para nós hoje fala sobre um exemplo muito prático de adoração, que é o exemplo da oferta da viúva pobre. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus observava a maneira como as pessoas depositavam as suas ofertas, ou a maneira como elas ofertavam ao Senhor. A palavra do Senhor diz que a multidão lançava o dinheiro dentro da arca do tesouro. Qual era a necessidade daquelas pessoas lançarem o dinheiro na arca do tesouro? O que me vem à memória, o que Jesus me trouxe através dessa reflexão, é qual é o sentido de alguém lançar a sua oferta. E aqui a palavra diz que aquela multidão lançava. E ela dava uma grande quantidade de dinheiro. Mas será que Jesus mesmo se impressionou com aquela grande quantidade de dinheiro que a multidão lançava na arca do tesouro? Não. A palavra aqui diz no versículo 41 que Jesus caracterizou aquelas pessoas com a multidão. A multidão lançava o seu dinheiro na arca do tesouro. É interessante que mesmo uma grande quantidade de dinheiro, para aquele que é o dono de toda a riqueza, de toda a glória, tem que ter algo mais. Tem que vir no sentido de adoração. E nós podemos dizer sim que o ato de ofertar, em outras palavras, também se traduz em adorar. Porque ofertar ao Senhor não é apenas dar dinheiro para a igreja que nós nos congregamos, mas muito mais do que isso significa adorar ao Senhor. E a palavra diz que aquela multidão, que Jesus observava a maneira como aquela multidão ofertava. Ele estava lá na frente da arca do tesouro. E eu fico pensando que da mesma forma Jesus hoje nos observa a forma como nós adoramos ao Senhor de N maneiras. Qual é a maneira que nós temos adorado ao Senhor? Será que nós temos sido vistos com a multidão que lançava? Por que ela lançava o dinheiro? Qual era o seu propósito? Será que a sua finalidade era atrair os olhares devido às suas grandes quantidades de dinheiro? Mas Jesus bem sabia que eles davam aquela quantidade apenas do que sobravam das suas riquezas. E Jesus hoje nos pergunta: será que nós temos dado o nosso tudo como aquela viúva fez? Ou nós temos dado da sobra, daquilo que resta, aquilo que sobra para o Senhor? Deu tempo? Será que muitas das vezes a nossa adoração, a nossa busca ao Senhor, ela tem se caracterizado como uma adoração daquela multidão ou a adoração da viúva pobre, que mesmo com algumas moedas atraiu o olhar do Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz que aquela viúva depositou o seu dinheiro na arca do tesouro. Ela depositou, ela não lançou o seu dinheiro, ela não queria chamar a atenção. Talvez alguns podem dizer, mas claro, ela tinha pouco dinheiro. Mas Jesus, além de observar o seu exterior, ele conhece muito além, ele sabe o que vem, o que está lá por dentro. Sim, Jesus ele observa muito além daquilo que nós podemos observar com os nossos olhos materiais. Ele observa o nosso interior. E Jesus observou o coração daquela viúva e ele disse: esta deu tudo o que ela possuía. Em outras palavras, o ato
de ofertar também significa colocar diante do Senhor a sua adoração. E a palavra que aqui diz que a viúva depositava diante do Senhor, ela colocou a sua adoração diante do Senhor. Ela confiou no Senhor aquilo que ela tinha. Ela estava dizendo através dessa adoração: eu confio em Ti, Senhor. Porque ela era tudo que ela tinha. E ela estava dizendo através daquelas poucas ações, daqueles poucos movimentos de depositar ao Senhor, que ela dependia dele. Será que hoje a nossa adoração ela tem sido uma adoração mais superficial, justamente porque nós estamos ainda num nível de entrega tão pequeno diante do Senhor, ao ponto de nós realmente darmos daquilo que sobra, porque muitas das vezes nós não reconhecemos o que Jesus de fato representa para nós. Às vezes nós dizemos com as nossas palavras que Jesus é o amor das nossas vidas, Ele é tudo que nós temos, mas na nossa prática diária de adoração, Ele tem recebido aquilo que sobra do nosso tempo, da nossa motivação, do nosso interesse. Jesus está nos observando hoje quando nós abrimos a nossa Bíblia e dizemos que queremos ler a palavra, mas muitas das vezes nós não queremos passar muito tempo ouvindo da sua voz. Jesus está nos observando quando nós oramos e muitas das vezes nós não conseguimos passar 10 minutos porque nós achamos que é grande coisa falar algumas palavras com o Senhor. Jesus está nos observando. Hoje Ele continua a nos observar e Ele está ali com seus olhos focados, fitados. Como será que Jesus tem nos classificado? Será que Ele tem nos classificado como multidão ou será que Ele tem nos classificado como adoradores? Jesus ele pôde definir totalmente aquelas pessoas que estavam ofertando, adorando ao Senhor. Ele pôde apenas realmente reconhecer um coração de adorador de apenas uma pessoa que era uma viúva e as demais pessoas como multidão. Nós temos sido multidão ou nós temos sido adoradores? Então fica essa reflexão para nós. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você dá um joinha e você compartilha para os seus amigos nas redes sociais. E você pode se inscrever aqui no nosso canal e ajudar a divulgar o canal Los Hermanos. Que Deus te abençoe e até a próxima, galera!